pelo Leonardo Mordente, ele enviou aqui um texto justamente para falar sobre a tradução do selo. Existe na coleção 21 Kinkoi, que é a coleção que Grão-Mestre Moya registrou muito do nosso legado, em forma de selo, um carimbo que está escrito Chayut Seiyat, quer dizer, quarto dia do sétimo mês. Essa é a parte do fundo do carimbo. E ao lado do carimbo está escrito o seguinte, que no ano de 1968 estabeleceu-se a Wing Chun Athletic Association, o venerável mestre Ip, Sr. Man, definiu o quarto dia do sétimo mês como o dia do Wing Chun. Essas são as palavras rigorosas que estão no carimbo, traduzidas por Leonardo Mordente, que é o nosso tradutor oficial. E ele aqui complementa o seguinte, né, que a data indicada faz referência, na realidade, ao calendário lunisolar chinês, porque o calendário chinês é diferente do nosso, né? O quarto dia do sétimo mês do ano de 1968 equivale ao dia 28 de julho do mesmo mês no calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos, né? Em 2013, a mesma data do calendário chinês cai no dia 10 de agosto do nosso calendário. Então, nós estamos comemorando dia 4 de julho, mas se fosse seguir o calendário chinês, seria no dia, o equivalente ao dia 10 de agosto. Tá? E outra coisa interessante também, que quem recentemente tem a oportunidade de visitar, ou teve a oportunidade de visitar a Hong Kong Athletic Association, existe hoje um busto do patriarca Ip Man no salão principal, onde está definida essa data, 4 de julho de 1968, tá? Como a data formal da fundação. Eu digo isso por quê? Porque no Museu de Imã, em Fatsan, existe uma cópia da fundação, do documento, do contrato de constituição da associação. E lá está muito claro, né? Incorporated em 28 de agosto de 1967. Por isso que muitas pessoas veem isso muito, né, em várias comunicações parece muito confuso, porque alguns falam que é 67 e outros falam que é 68. 68 é onde foi formalizado o processo. Legalmente, em 67. Tá? Então, normalmente é o contrário que acontece, né? Você legaliza depois, né? Nesse caso aqui, a legalidade, ele veio, ou melhor, a legalização veio antes da formalização da entidade. Tá ok? Eu gostaria também de passar agora também para que o Nathaniel, ele está com algumas pessoas, e se tem alguém que tem alguma pergunta que gostaria de fazer, Nathaniel, acho que agora é um bom momento para que a gente possa, né, estar discutindo sobre perguntas de pessoas que têm mandado para nós aí, né, algumas questões que nós possamos estar discutindo aqui na mesa. Eu tenho uma pergunta aqui do Cícero. Em que momento o Wing Chun se expandiu para a Europa e qual a situação atual, considerando as diferentes linhagens e seus expoentes, os mestres? Alguém gostaria de colocar alguma coisa nesse sentido aqui? Marcos, você gostaria de falar alguma coisa nesse sentido, da pergunta do Cícero, que é do Ceará também, né? Cícero, assim, exemplo como o irmão, também é do Ceará, né? Tem alguma coisa que você gostaria de contribuir conosco, Marcos? Talvez, não sei se fugindo um pouquinho do tema, né? O Wing Chun se espalhou muito rápido na Europa, há muitas escolas em alguns países específicos, e a gente vê esse fenômeno se repetir no Brasil de diferentes formas, né? Eu gostaria até de perguntar, fazer uma conexão já com o que foi falado a respeito da internet, né?
que facilita o acesso. A gente falou sobre conhecer pessoas, pessoas que indicam outras pessoas para você ter acesso ao conhecimento. Só que tudo hoje está muito rápido. Então, fazendo uma ponte com a Europa, onde há escolas que têm métodos próprios de divulgação que crescem muito rápido, faria uma pergunta, especificamente ao Fulé Mamula, se ele acha que existe dentro do Brasil um 21 brasileiro. A gente pode falar no 21 brasileiro, a gente pode falar numa miríade de escolas diferentes com padrões diferentes. Como que era 30 anos atrás, como que é hoje, qual que seria o futuro do 21 no Brasil, no aspecto da transmissão? O que seria, se fala muito a Moiá 21, eu falo como um pesquisador, né, como curioso, né, esse termo instrutor qualificado, né, o mestre qualificado. Qual seria, dentro de um panorama onde você pode ter acesso a um certificado internacional, você pode comprá-lo, né, de forma subreptícia, você pode, de outra mão, às vezes você estuda por muitos anos e nunca se forma. Então, eu gostaria de perguntar qual é o significado da palavra qualificação na transmissão do legado marcial do 21 hoje, na sua visão particular. Bom, eu vou então até primeiro, se você me permite, Marcos, a questão do Cícero e depois eu entro nessa questão, tá, que você, né, pontuou. Tá? O primeiro, que na Europa, ela foi embora, né? Ela tem vários mestres de Wing Chun. Ela chegou primeiro na Inglaterra, né, com alguns pioneiros, inclusive pioneiros que eram já de segunda geração do Patriarca Man, no caso, por exemplo, de Lei Sin, que foi para, né, a Inglaterra, e teve também um trabalho muito importante na Europa, né, de Leon Ten, que é um grão-mestre de uma organização muito grande do estilo Wing Chun, e que ditou, vamos dizer assim, a forma de ver do Wing Chun para o europeu, né? E hoje, né, numa forma muito mais tardia, né, a Moiá Wing Chun, ela chegou na Europa primeiro em Londres de uma maneira muito acanhada e depois né, em alguns lugares, por exemplo, na próprio Madrid, muito antes da gente. E hoje nós estamos desenvolvendo, né, um trabalho em Madrid, né, e estamos muito felizes que nós estamos recebendo pessoas de várias partes da Europa. Né? A Europa, ao contrário do Brasil, é um país, é um continente pequeno, né, próximo, tudo muito próximo, muito bem, o transporte é muito bem desenvolvido, o que permite uma comunicação, né, muito grande, assim como o Marcos tem colocado a questão da internet e tudo mais. Né? E em 2009, eu recebi do governo de Roxan. Roxan é a terra do patriarca Leonjan, uma placa que reconhecia o Wing Chun como patrimônio cultural intangível. Né? Isso me honrou muito, mas existe uma coisa muito interessante quando nós consideramos o Wing Chun como patrimônio cultural intangível, que é a noção de revitalização. O que é o patrimônio cultural intangível? É um patrimônio que ele é vivificado por pessoas, por praticantes. Não é uma coisa assim que nem, por exemplo, um copo. Um copo, ele é tangível, sabe? Essa aqui é uma arte, você vê vários detalhes e tudo mais. O patrimônio cultural intangível, portanto, ele sofre transformações. Essa noção, ela é muito bem colocada pela Unesco, que é um órgão das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, a ONU, que estuda e preserva a cultura dos diferentes povos, né? E o patrimônio cultural intangível, ele é um patrimônio que tem a visão de ser salvaguardado por organismos como a Unesco, que incentiva países a salvaguardar os seus patrimônios. E a China, ela tem um papel, pelas suas características culturais, tem exercido com muita seriedade essa preservação. E
O Wing Chun tem sido, então, foco dessa preservação, e quando nós estivemos lá, nós recebemos do governo de Roxan uma placa reconhecendo o Wing Chun como patrimônio cultural intangível. E por que eu estou falando isso? Para me colocar diante do tema que o Marcos nos apresentou. Pelo seguinte, porque isso significa que o meio, as pessoas, o tempo, ele influencia a arte. E não é isso que vai fazer com que a arte deixe de ser o Wing Chun. Com certeza, o Wing Chun, a cada geração, ele vai se transformando. Porque o que caracteriza um patrimônio cultural intangível, a legitimidade, ele está na autorização da transmissão. Não está na igualdade com relação a um modelo original. Ou seja, o que traz a legitimidade do Wing Chun é o reconhecimento da geração anterior ao trabalho que está sendo desenvolvido pela geração seguinte. Por isso que a anuência do Sifu ele é tão importante dentro desse processo. Né? E por isso que eu achei que a pergunta do Marcos ele foi muito inteligente. Por quê? Porque ele associou isso já à questão do mestre qualificado. Mestre qualificado é um termo que foi cunhado já em Hong Kong. Quando eu recebi o meu primeiro certificado, em 87, da Hong Kong Wing Chun Athletic Association, lá você vai identificar o termo Qualified Master, ou seja, mestre qualificado, como ele citou. Né? Marcos, se você tiver oportunidade, você vai... o mestre Li Hongqi, ele tem um certificado que está escrito exatamente mestre qualificado. Talvez você já tenha visto, inclusive, esse certificado, né? E ele recebeu, inclusive, né, na época, a incumbência de ser o representante da América do Sul da Imam Martial Arts Athletic Association. Tá? Então, você vai ver lá, Qualified Master. O que significa mestre qualificado? O mestre qualificado existem vários tipos de mestres. Tem mestres que são reconhecidos pelo tempo de serviço, tem mestres que são reconhecidos por entidades, né, específicas. Eu, por exemplo, na época que eu fui presidente da Federação Paulista de Kung Fu, que era uma federação que congregava os principais estilos de Kung Fu do país, né? A Federação Paulista de Kung Fu, só para vocês terem uma ideia, na época, ela tinha mais filiados do que somando todos os outros estados juntos. Tinha o dobro de filiados da somatória de todos os estados juntos, só para você ter uma ideia. Né? Então, todos os principais mestres estavam sediados em São Paulo. Então, nós desenvolvemos um processo de titulação dessas pessoas, né? Desde grão-mestres até mestres e assim vai sucessivamente. Né? Isso foi no ido dos anos 80, já faz algum tempo que isso foi desenvolvido. Então, existe esse tipo de situação. Agora, quando se fala mestre qualificado, é porque esse mestre ele foi qualificado por alguém, por um órgão. E, normalmente, o que agora, ou por um órgão de legitimidade, pode ser também que não seja um órgão de legitimidade, como, por exemplo, o Marcos mencionou. Né? Hoje, há possibilidade de se comprar certificados. Né? Hoje não, sempre houve. Né, essa possibilidade. Estou vendo aqui, né, que alguém está apresentando aqui a placa, né? Não sei se isso aí tem condições de ser colocado como principal, né? Eu acho que quem está nos acompanhando está tendo a oportunidade de ver a placa, né, na qual recebi lá do governo de Roxan. Né? Mas o que eu queria voltar a colocar é o seguinte, a questão de que não tem nenhuma qualificação mais importante que a outorgada pelo próprio Sifu. Essa é a qualificação mais importante. Normalmente, o Sifu ele usa uma entidade para titular. Né? Muitas vezes, ele titula pessoalmente. Eu, por exemplo, tive a honra de receber um certificado do mestre Li Hongqi, que está assinado por ele, esse aqui atrás, inclusive, né? Está aqui, ó. Né? Eu coloco na parede esse certificado, porque é um certificado que muito me honra, né? Em função da relação que eu desenvolvi com ele, né? Ao longo dos anos. Né? E o que é interessante? É dele pessoalmente, mas, normalmente,
né, é um mestre, é uma pessoa que foi qualificada por alguém. Por quê? Porque é diferente do mestre que se auto-otorgou. Ou aquele mestre que ele é chamado por tempo de serviço. Acontece muito também. Naturalmente, a pessoa, ele está lá tanto tempo no mercado, ele está tanto tempo transmitindo, que ele acaba virando um mestre. É aquele mestre que vai recebendo o reconhecimento das pessoas, né? E que antigamente era mais comum, porque existia aquilo que nós chamamos de círculo marcial, que era onde as pessoas daquele círculo reconheciam determinada pessoa como mestre, né? E hoje, né, nós temos entidades que outorgam esse tipo de condição. Tá? Agora, eu acho que o mais interessante não é nem a questão do qualificado, é nós discutirmos a noção de mestre, principalmente no caso do Wing Chun. Porque muitas pessoas falam, não, o que é o mestre? Ah, aquele que bate não sei quantas pessoas, aquele que tem habilidade de lutar, aquele que tem habilidade disso, daquilo, né? Como é que caracteriza um mestre? Né? Então, acho que esse é um ponto que vale a pena nós discutirmos, até trazermos isso para um encontro específico, né? Só para discutir sobre esse assunto, né? Mas eu acho que um ponto curioso, ou importante, mais que curioso, é nós entendermos que a condição de mestre está ligado à mestria do sistema. Ou seja, como que uma pessoa ela tem o domínio, o entendimento do sistema. Em cada uma de suas etapas, né? Ou cada um de seus domínios. No caso do Wing Chun, nós temos 6 domínios, né? O mestre é aquele que tem a mestria, ele entende como que está a configuração daquele sistema, como é que aquele sistema produz efeito, dentro, né, de um processo de entendimento das formas, de entendimento de cada componente, né, e assim por diante. Então, aí que caracteriza, né, o mestre. Tá? E é interessante também fazer uma distinção entre essa pessoa e o Sifu. O Sifu, de uma certa maneira, ele tem ele tem uma importância maior no sentido e ele tem um desvinculamento maior no outro sentido. Ele não está ligado tanto à mestria do sistema. Qualquer pessoa, em tese, pode ser Sifu. Basta o outro chamá-lo assim. A questão é, que tipo de Sifu, né, você é? Você é um Sifu que se auto-outorgou essa condição, ou você é um Sifu que o Sifu o reconheceu assim? Esse é um ponto. Né? Então, qualquer líder de família, ele é um Sifu. Eu sou um Sifu, né? Eu tenho aqui na minha presença Washington Fonseca, que é um Sifu, que é o líder da família. Nathaniel Rosa é um Sifu. Tá? Marcos é um Sifu. Todos nós somos Sifus. E existe até o Sifu como título. Por isso que existe uma diferença. Quando eu falo assim, ó, Sifu Marcos Abreu, significa que eu estou reconhecendo como um Sifu, estou qualificando como um Sifu no meu reconhecimento. Só que isso não quer dizer que ele seja meu Sifu. Quando eu falo assim, olha, o meu Sifu, então eu já sei que é o Marcos Abreu. Então, quer dizer, só que escreve diferente. Então, existe o Sifu como título e o Sifu na condição de Pai Kung Fu. É diferente. Né? O caractere que representa. O Si é o mesmo, o Fu se diferencia. Né? E o Sifu, então, ele é aquele que constitui a família. Agora, o mestre, ele já vem numa outra condição, que é uma condição de reconhecimento da mestria dele dentro da arte. Tá? Então, muitas vezes esses termos eles são confundidos, outras vezes, né? Não, por exemplo, pode ser que haja um Sifu que não tem alunos, ou um mestre que não tem alunos, porque esse mestre está se aproximando daquele outro Sifu, aquele termo Sifu que seria mestre-tutor. É o Sifu. Ou, como Sifu mestre-pai, aí não, ele necessariamente é a família, e não necessariamente, muitas vezes, ele é o mestre. Ele pode nem ter tido acesso a todo o sistema.
e ser Sifu. Isso aconteceu muito, né, em muitos lugares de Hong Kong, etc., né? Tanto que existia uma condição muito curiosa, que é o seguinte, o patriarca Ip Man, ele era uma pessoa muito né, reservada, e claro que tudo isso que eu estou contando para vocês, eu não convivi com o patriarca Ip Man, obviamente que tudo isso que eu estou contando para vocês é do que eu ouvi, do que o meu Sifu contou para mim, né? E, aliás, até melhor que isso, né? Do que eu entendi que o meu Sifu contou para mim. Tá? Temos que lembrar disso. Tá? Mas dentro do meu entendimento e de que eu me recordo, ele me falava muito isso que era interessante. O patriarca Ip Man nunca proibiu ninguém de ser Sifu. A única diferença que ele fazia é que ele não prestigiava essa pessoa. Ele, por exemplo, ele não aparecia na inauguração do Mokun, ele não frequentava esse Mokun nessa pessoa, e só isso. Mas ele não, você quer? Você vai, pode fazer. Sabe? E muitas vezes isso acontecia a revelia. E o que, né, então, isso tudo são coisas que aconteceu, que eu lembro que, né, Grão-Mestre Moyat me contava, né, nesse sentido de, sabe, de que se cada um sente que, né, que a outro pode ter a condição de ser chamado de Sifu, então tá ótimo, né? Quer dizer, tudo bem, se tem gente que chama você de Sifu, tá ótimo. Só que o que vai legitimar a sua condição é o reconhecimento não só da sua linha descendente, mas da linha ascendente também, né? Então, por isso que isso que se caracteriza dentro de uma família tradicional. Tá? Então, quer dizer, não é importante ser tradicional, tem gente que fala que não é importante isso. Tá? Então, isso daí é muito... Eu tenho um discípulo na Argentina, Leandro Crivellari, ele fala, não é importante isso. E tem todo o meu respeito. Então, isso tudo é possível acontecer. Tá? Então, muitas vezes fala, não precisa se apegar à condição tradicional. Mesmo a questão de ser, né, mestre, se você acha que você tem essa condição, você assume essa condição. Só que, né, como, né, o Marcos Abreu colocou muito essa questão do mestre qualificado, acho interessante, né, pontuar bem o que é mestre e o que é o qualificado. Né, são duas condições. Dentro, né, da Moyal Wing Chun Martial Intelligence, mestre é um título e mestre qualificado é uma classe, assim como um mestre sênior, né? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas, para fazer uma distinção entre eu e meus discípulos mestres, escreve assim, mestre sênior Lai Mamura, mestre fulano e tal. Não é. Nós todos somos mestres. É o título é mestre. Não é mestre sênior, não é mestre, não. Isso é classe. Isso é para fazer a distinção em outro sentido. Mas quando no processo de você chamar, né, chama de mestre. Agora, dentro da família Kung Fu, nós nunca chamamos de mestre. Que era uma coisa que eu tinha muito esse hábito. Eu chamava mestre, né, mestre Li Hongqi de mestre Kei, né? Então eu chamava sempre ele de mestre. Acho que você também chamava, Cleiton, porque você também foi aluno dele e tal, né? Você chamava sempre ele de mestre. O que acontecia? Então, quando eu fui para Nova York, eu chamava, né, Grão-Mestre Moyat de mestre, né? Falava mestre, né? E aí ele falava assim, olha, ele me chamou e falou assim, olha, Léo, meus alunos me chamam de Sifu. Então, acho que isso foi uma coisa interessante, né? E outra coisa interessante, se você chama a pessoa, você chama só de Sifu. Claro que com outra pessoa você vai falar, né? Sifu Moyat, Grão-Mestre Moyat, etc. Mas você nunca chama assim, ó, Sifu Hermano. Não, se eu sou seu aluno, eu só chamo de Sifu, eu só tenho um Sifu. Então, eu só chamo só de, né, Sifu. Então, você já sabe já que é você. Você não chama, né? Sua filha não vai chamar você de pai hermano. Né? Chama de pai, né? No sentido só simples pai, né? Porque, né, ela só tem um pai, tá bom?